Ainda me lembro da primeira mensagem que a Mariana me mandou no Instagram. Era um simples oi, adorei suas fotos, mas pareceu diferente, como se ela realmente se importasse com aqueles pedacinhos da minha vida que eu compartilhava online. Eu nem estava procurando nada sério na época, mas algo nela me atraiu. O perfil dela estava cheio de fotos de viagens, sorrisos largos e momentos espontâneos que a faziam parecer tão cheia de vida. Ela parecia o tipo de pessoa que iluminava qualquer ambiente. Começamos a conversar e fluiu tão fácil que, em poucas semanas, nossas trocas saíram do papo casual para ligações que duravam horas, onde falávamos de tudo e memórias favoritas da infância, histórias constrangedoras e até nossos medos mais profundos. Ela tinha uma risada que fazia qualquer um sorrir, e sempre encontrava um jeito de transformar os momentos mais simples em algo empolgante. Nosso primeiro encontro não foi nada chique, mas foi perfeito. Nos encontramos em um cafezinho pequeno no centro de São Paulo. A Mariana chegou com um vestido amarelo vivo que combinava perfeitamente com a energia dela. Ela era engraçada, inteligente e incrivelmente gentil, o tipo de pessoa que elogia o barista só para animar o dia dele. Ficamos conversando por horas, até o lugar fechar. Depois disso, as coisas evoluíram rápido. Ela me apresentou para os amigos dela, e eu apresentei ela para os meus. Meu melhor amigo, o Matheus, brincou que ela estava fora da minha liga, e, honestamente, eu concordava. Ela era linda, tinha uma personalidade magnética e parecia ter a vida toda organizada. Mas o que realmente me conquistou foi como ela tratava as pessoas. Era o tipo que dava uma gorjeta extra pro garçom se ele parecesse estar tendo um dia ruim, ou parava para ajudar um estranho com as compras no supermercado. Quando completamos um ano, comecei a pensar que ela podia ser a pessoa certa. Eu cresci numa casa cheia de brigas aos gritos e pratos quebrados, então ficava super atento ao que devia procurar num parceiro. Com a Mariana, tudo era diferente, e ela era paciente, calma e pé no chão. Eu observava como ela tratava os garçons, lidava com o estresse e gerenciava o dinheiro, a todos aqueles detalhes que a gente é ensinado a notar antes de se comprometer. Ela passou em todos os testes. Quando pedi ela em casamento, eu tinha certeza. Achei que tinha quebrado o ciclo tóxico da minha infância. A Mariana parecia o antídoto para todo o caos que eu conhecia. Nos casamos numa cerimônia linda, cercados de amigos e família. Lembro de olhar para ela naquele dia e pensar, é isso, é o meu felizes para sempre. Parecia que eu tinha finalmente conquistado a vida. Mas acho que eu só via o que queria ver. O primeiro ano de casados foi como viver num sonho. Tínhamos uma casinha bonita nos subúrbios de São Paulo, um cantinho aconchegante com quintal grande o suficiente para churrascos, e quem sabe um dia, crianças correndo por aí. A Mariana ainda era aquela pessoa vibrante e carinhosa por quem eu me apaixonei, deixava bilhetinhos na minha marmita ou planejava viagens de fim de semana do nada. Parecia que estávamos na mesma sintonia, construindo algo sólido juntos. Mas as coisas começaram a mudar, aos pouquinhos, mais ou menos um ano depois. No início, foi sutil, como rachaduras pequenas na base da casa. Ela se irritava com coisas que antes nem a incomodavam. Lembro de um dia que eu trabalhei até tarde para terminar um projeto no escritório. Quando cheguei em casa, em vez do sorriso caloroso de sempre, ela estava fria, distante. Me acusou de priorizar o trabalho em vez dela. Eu desconversei, achando que era só um dia ruim dela. Mas esses dias ruins começaram a se repetir mais. A gente brigava por bobagens, louça na pia, o que assistir na TV, até como eu dobrava a roupa. Era como andar num campo minado, onde o menor erro explodia tudo. E o pior, eu não fazia ideia do porquê. Tentei consertar as coisas, eu sou do tipo que acha que não se joga algo fora só porque fica difícil. Casamento tem que significar alguma coisa, né? Então sugeri terapia de casal. A Mariana topou, mas a contragosto, tá bom, se é tão importante para você, disse ela, como se eu estivesse pedindo um favor. A primeira sessão foi um desastre. A terapeuta falou de problemas de comunicação, sugerindo que o jeito da Mariana de lidar com conflitos não era saudável.
Foi o suficiente para ela surtar, acusou a terapeuta de atacá-la e saiu batendo porta, chamando tudo de perda de tempo. Ela nunca mais voltou, e toda vez que eu tocava no assunto depois, ela me cortava. Por aquela época, descobri que o pai dela tinha morrido. Ela não me contou de cara, só soube quando a mãe dela mencionou de passagem numa ligação. O luto faz coisas estranhas com as pessoas, então tentei ser paciente, dei espaço para ela, achando que ela ia se abrir quando estivesse pronta. Mas, em vez de conversar comigo, ela ficou mais brava, mais distante. As brigas ficaram mais altas, mais feias. Uma vez, os vizinhos até chamaram a polícia achando que alguém estava sendo agredido. Não era físico, a Mariana jogava coisas ou me dava um tapa, mas os gritos dela faziam as paredes tremerem. Numa noite, ela berrou comigo por eu ter esquecido de pegar a roupa na lavanderia. Eu só fiquei ali, atônito, me perguntando como a mulher que ria comigo de piadas internas idiotas tinha virado alguém que eu mal reconhecia. No final, paramos de brigar tanto, não porque melhorou, mas porque paramos de falar de verdade. Parecia que éramos mais colegas de quarto do que qualquer outra coisa. A rotina virava acordar, trabalhar, jantar na frente da TV e dormir. Repetir. Eu ainda me agarrava, me pegava pensando nos bilhetinhos que ela deixava ou no jeito que ela me surpreendia com aquelas viagens de fim de semana. Me convencia de que a gente podia voltar para aquilo, se só tentássemos o suficiente. Olhando agora, percebo que eu era o único tentando. O dia em que tudo desmoronou tá gravado na minha mente como uma cicatriz que nunca vai sumir. Começou tão normal, e eu estava numa conferência de trabalho em outra cidade, uma daquelas feiras chatas no Rio onde você senta em apresentações intermináveis de PowerPoint e sorri para os clientes como se fosse o auge da diversão. No terceiro dia, uma crise bateu no escritório em São Paulo, algo sobre servidores caindo e perda de dados de clientes, o caos corporativo típico. Meu chefe ligou e chamou a equipe de volta mais cedo, então peguei o primeiro voo para casa. No caminho, tive uma ideia romântica, queria surpreender a Mariana. Tinha sido um casal de meses ruins, e pensei que talvez pudesse reacender algo, lembrar a gente de como as coisas eram antes. Parei numa floricultura chique perto do aeroporto e comprei as orquídeas roxas favoritas dela, as que ela sempre dizia que lembravam nosso primeiro encontro. Até peguei um vinho e chocolates que ela adorava. Parecia um recomeço, algo que a gente precisava desesperadamente. Cheguei em casa por volta das 2 da tarde, me sentindo o melhor marido do mundo. O carro dela estava na garagem, o que fazia sentido porque ela trabalhava de casa às quintas. Quando entrei, tudo parecia normal, exceto pela música tocando lá em cima, na playlist favorita dela, aquela que ela colocava quando estava de bom humor. Isso me deu esperança, talvez ela ficasse feliz em me ver. Mas aí notei 2 copos na pia. Estranho. Pensei que ela devia ter recebido uma amiga pro almoço. Ainda assim, algo não encaixava. Meu coração acelerou enquanto subia as escadas. A música ficou mais alta, e aí ouvi outros sons, sons que me pararam na hora. Meu cérebro se recusou a processar o que estava rolando. Abri a porta e lá estavam eles, a Mariana e um cara na nossa cama. A mesma cama onde a gente falava de ter filhos um dia, a mesma onde eu abracei quando o pai dela morreu. Eles nem pararam, como se eu nem existisse. As flores escorregaram da minha mão e caíram no chão. Fiquei ali, paralisado, enquanto o cara se apressava para pegar a roupa. Ele ainda teve a cara de pau de tentar passar por mim como se eu fosse um estorvo qualquer. Sem pensar, peguei ele pela gola e dei 2 socos fortes. Não queria matar o cara, mas queria que ele sentisse um pedaço do que eu estava sentindo. Ele saiu, e ficamos só eu e a Mariana. Ela não chorou, não pediu desculpa, mal olhou para mim. Em vez disso, teve a ousadia de dizer, por que você voltou tão cedo, como se eu fosse o vilão do dia dela. Fiquei ali tremendo, encarando uma estranha com o rosto da minha esposa. A mulher que eu amava há anos, que eu achava que conhecia melhor que ninguém, tinha destruído tudo que a gente construiu. E o pior, ela agia como se não fosse nada demais. Depois da traição da Mariana,
minha vida virou um borrão. Dias e noites se misturavam enquanto eu seguia a rotina no automático, dormente e exausto, de trabalhar, dormir, comer. Repetir. O processo de divórcio se arrastava, e cada ligação do meu advogado era como sal numa ferida aberta. A Mariana complicava tudo e se recusava a assinar papéis, fugia de reuniões e fazia exigências ridículas. Enquanto isso, cada canto da casa parecia assombrado por memórias dela, e toda tentativa de me distrair caía por terra. Num sábado, não aguentei mais ficar em casa. Precisava sair, nem que fosse por 1 hora. Decidi ir numa livraria indie pequena no centro de São Paulo. Era um lugar aconchegante, com piso de madeira rangente, pilhas de livros por todo lado e cheiro de café no ar. Eu adorava ler antes da minha vida virar de cabeça para baixo, mas fazia meses que não pegava num livro. Andei pelos corredores sem rumo até acabar na seção de ficção científica. Fiquei ali, sobrecarregado, e as prateleiras cheias de títulos que eu não conhecia, romances grossos com nomes esquisitos e séries que pareciam não acabar nunca. Devia estar com cara de totalmente perdido, porque do nada uma risada suave quebrou o silêncio. Virei e lá estava ela, a Júlia, segurando um livro enorme que parecia pesar tanto quanto um cachorro pequeno. Ela sorriu e perguntou: "Precisa de ajuda para escolher algo?" A voz dela era quente, quase provocadora, mas de um jeito legal. Admiti que não fazia ideia de por onde começar, e antes que eu percebesse, estávamos sentados em umas poltronas velhas e gastas no canto da loja. Ela era tão apaixonada por livros, os olhos brilhando enquanto falava dos autores e histórias favoritos. Tinha o hábito de ajeitar o cabelo atrás da orelha toda vez que se empolgava, ou o que acontecia o tempo todo. O que ia ser uma recomendação rápida virou uma conversa de 2 horas. Falamos de tudo, e livros, filmes, hobbies estranhos, até os piores empregos que já tivemos. Foi natural, fácil, como se eu a conhecesse há anos. Pela primeira vez em meses, não pensei na Mariana ou na bagunça da minha vida. Eu só estava ali, presente. Quando fomos embora, hesitei, mas pedi o número dela. Minhas mãos tremiam enquanto digitava no celular, me sentindo um adolescente nervoso. Saí daquela livraria com mais que uma dica de livro, pela primeira vez em tempo, tinha esperança. A Júlia e eu tínhamos passado um sábado perfeito juntos. Fomos num cafezinho que ela adorava, demos uma volta por umas lojinhas e estávamos voltando pro carro dela no estacionamento do shopping. O sol se punha, tingindo tudo de um laranja suave, e a gente ria de umas resenhas ruins de filme que tínhamos lido mais cedo. Pela primeira vez em anos, parecia que as coisas estavam melhorando de verdade. Aí ouvi o ronco de um motor, mais alto que o normal. Virei pro barulho bem na hora que um carro veio acelerando pro estacionamento. Vinha direto pra gente. No início, achei que era só alguém imprudente, mas aí ficou claro que não ia frear. Meu instinto ligou, e agarrei o braço da Júlia, puxando ela pro lado o mais rápido que pude. Mas não fui rápido o suficiente. O carro acertou a perna dela, e o som, meu Deus, o som do osso quebrando, vai me acompanhar para sempre. Ela gritou, e eu vi ela desabar no asfalto. Caí de joelhos do lado dela, tentando protegê-la com o corpo. Tudo virou caos, gente gritando, alarmes de carro tocando, e meu coração batendo tão forte que mal ouvia meus próprios pensamentos. Peguei o celular para ligar pro 190, mas antes de terminar de discar, ouvi o motor roncar de novo. O carro não tinha acabado, bateu num outro veículo estacionado, deu ré e veio rangendo pra gente como um predador rondando a presa. Agarrei a Júlia, ignorando os gritos de dor dela, e a arrastei entre 2 carros estacionados, na esperança de colocar alguma barreira entre a gente e o motorista. Ela soluçava, apertando a perna, e eu tava apavorado que a gente não ia escapar. O carro acertou um dos veículos perto da gente com tanta força que os alarmes dispararam. Gente corria pra nós, filmando, gritando, mas não parecia real. Aí a porta do motorista abriu. A Mariana saiu, como se estivesse entrando numa reunião de trabalho, calma e composta, exceto pelo olhar selvagem nos olhos. Ela usava o mesmo casaco que sempre vestia pro trampo, o cabelo impecável,
como se tivesse planejado tudo até o último detalhe. Não conseguia acreditar no que via, e minha ex-mulher tinha tentado nos matar, e agora vinha andando pra gente, os saltos clicando no asfalto como um conto regressivo torcido. Segurei a Júlia bem perto, achando que a Mariana tinha uma arma ou vinha para terminar o serviço. Antes que ela chegasse, um cara enorme, tipo um jogador de futebol americano, se meteu no meio e a conteve. Ela lutou como uma fera, gritando e se debatendo, mas ele a segurou até a polícia chegar. Quando os policiais finalmente apareceram, prenderam ela ali mesmo no estacionamento. Ela ainda berrava enquanto a colocavam no fundo da viatura, a voz pingando veneno, nem um ano e você já desfilando ela por aí? Olhei para baixo, pra Júlia ainda tremendo nos meus braços, e percebi o quão perto a gente tinha ficado de perder tudo. A Mariana tinha cruzado uma linha que eu nem sabia que existia. Ela não estava só brava ou amarga, e era perigosa. E não tentou só me machucar, ela foi atrás da única pessoa que me fez sentir vivo de novo. Ver a Mariana sendo arrastada e algemada devia ter sido um fechamento, mas era difícil sentir qualquer coisa além de exaustão. Sentei na ambulância do lado da Júlia, segurando a mão dela enquanto ela rangia os dentes de dor. A perna dela estava quebrada feio, e os paramédicos ficavam dizendo para ela se acalmar, mas ela estava mais preocupada comigo. Olhou para mim, com lágrimas nos olhos, e disse: "E desculpa você tá passando por isso. Imagina, e ela acabou de ser atropelada e tá se desculpando comigo." As semanas seguintes foram uma montanha-russa. A Júlia precisou de cirurgia e ficou com uma tipoia gigante na perna. Tava olhando para meses de recuperação e fisioterapia. Ver ela se ajustando àquilo era punk, mas ela nunca reclamou, ou só manteve aquela determinação quieta que me atraiu desde o começo. Enquanto isso, eu lidava com as consequências do ataque da Mariana. Os promotores chamaram de um dos casos mais claros de tentativa de homicídio que já viram, e tinham tudo, a testemunhas, imagens das câmeras, até a calma ridícula dela depois. Os vídeos mostravam ela rodando o estacionamento, esperando o momento perfeito para atacar, e depois acelerando direto pra gente. O mais louco, ela até retocou o batom no retrovisor antes de sair do carro. O julgamento pareceu surreal, tive que sentar ali e reviver cada segundo do ataque, ouvindo testemunhas descreverem o quão perto a gente ficou de morrer. A Júlia subiu no banco dos réus, ainda com a perna engessada, e contou pro júri o que foi ver aquele carro vindo. Ela estava calma, composta e honesta, de um jeito que me deu vontade de chorar e torcer por ela ao mesmo tempo. A Mariana, por outro lado, armou o show da vida e chorou, pediu desculpa e disse que não era ela mesma naquele dia. O juiz não engoliu, mas, mesmo depois de tudo, ela pegou só 12 anos, não pode sair em menos de uma década se comportar. Essa parte ainda me queima. Uma vez o julgamento acabou, o divórcio se resolveu rápido. O advogado da Mariana não tinha muito por onde pegar depois da acusação de tentativa de assassinato, o juiz nem considerou as exigências dela por pensão alimentícia. Ela saiu de mãos abanando, só com as roupas do corpo e um prontuário criminal. Quanto a mim e a Júlia, saímos do meu apartamento antigo, tinha fantasma demais naquela casa. Achamos um AP novo, mais perto do centro de São Paulo, com janelas grandes e uma vista que parece um recomeço. Ver a Júlia se recuperando tem sido inspirador. Ela brinca com tudo agora, dizendo que ser atropelada valeu a pena para tirar a Mariana da minha vida de vez. O humor negro dela é uma das coisas que mais amo nela. A gente já falou do futuro, a casamento, talvez filhos um dia, mas por enquanto, vamos levando um dia de cada vez. A Júlia gosta de dizer que já sobrevivemos ao pior, e tudo mais é bônus. Ela tem razão, o pior ficou para trás, e pela primeira vez em anos, sinto que posso respirar de novo. A Mariana saiu das nossas vidas, e eu finalmente tô construindo algo real com alguém que merece.